Iniciamos o nosso programa de hoje e a partir de agora, no ano de 2012, com uma nova perspectiva na sua TV Cidade Livre, a TV Comunitária de Brasília, em que nós, antes de fazermos uma análise sobre o tema de política internacional, que faremos em todos os programas, queremos que você, nosso telespectador, você que assiste a TV Cidade Livre, é dirigente de alguma entidade, de algum sindicato, de uma associação de morador, de um grêmio estudantil, um centro acadêmico, uma entidade que acompanha o movimento popular, né, e uma entidade de movimento social, você saiba que você tem o que nós chamamos de direito de antena. Direito de antena é aquele direito que você tem de vir à televisão, a uma concessão pública, dizer o que você pensa, dar a sua opinião, né, comentar um assunto o qual você se indignou, um assunto o qual você acha que deve apoiar, uma causa, né? Então, procure a TV Cidade Livre, procure a TV Comunitária, e nós estamos aqui para apoiar a democratização, como estamos fazendo, da comunicação. A democratização da comunicação passa, inclusive, por esse tipo de ação a qual nós estamos promovendo. Bom, queremos hoje, no nosso conteúdo internacional, comentar alguns assuntos que estão em evidência e que a mídia de capacete, a mídia empresarial, a mídia subsidiada e subserviente, consequentemente, não comenta. E quando comenta é para denegrir a imagem, né, da democracia, né, dos países que estão aí contrários ao imperialismo. Dessa forma, nós vamos começar comentando um assunto qual a mídia brasileira, principalmente aquela mídia de capacete, aquela mídia, como nós dizemos, subsidiada e, consequentemente, subserviente, não comenta. E, lamentavelmente, aqueles que comentaram foram com depreciações em razão de que são culturas diferentes do Ocidente. E aqui nós vamos comentar hoje sobre questões no Irã, na Síria e no Equador. No Irã, se você não sabe, realizou essa semana, que passou sexta-feira, agora, a 9ª eleição após mais de 30 anos da Revolução Islâmica que aconteceu, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. São 9 eleições em 30 anos. Dá uma média, né? Em cada 4 anos, essas eleições acontecem no Irã. E acontecem fatos curiosos no Irã que a mídia ocidental procura esconder, como, por exemplo, alguns fatos, né, como a participação das minorias religiosas, por exemplo, de cristãos, armênios, zoroastras, que tem deputados no parlamento. Inclusive, recentemente, uma comissão de parlamentares iranianos vieram ao Brasil e participaram de conversações com os parlamentares brasileiros, e esses parlamentares estiveram aqui. Inclusive, a TV Cidade Livre, a sua TV comunitária, abriu um espaço e fez entrevista com eles, o que outras TVs não fizeram, né? Aliás, porque foram proibidas naturalmente por quem o subsidia, né? No caso, o imperialismo. Mas nós queremos destacar também a participação da população iraniana nessas eleições, né? Que já atingiu o máximo e atinge 71% da população iraniana acima de 16 anos que tem direito a voto. A juventude lá tem uma participação ativa no processo eleitoral, e enquanto que no Ocidente o máximo que se chega é a 50%, ou seja, alguns não atingem nem isso, é 49%, como recentemente a última eleição nos Estados Unidos, onde lá o presidente da República nos Estados Unidos, todos sabem, não é eleito pela população. Inclusive vai começar agora, está começando nos Estados Unidos, a campanha das diretas já para que se eleja o presidente de forma direta, enquanto que no Irã as eleições são diretas e atinge 71%, enquanto que no Ocidente não chega a 50%. Essa é a 9ª eleição que acontece. A primeira foi em 1980, onde teve uma grande participação, porque lá
antes da Revolução, era uma ditadura liderada pelo Shah Reza Pahlavi, que era apoiado pelo imperialismo norte-americano e que tinha a SAVAK, que era o serviço secreto, que junto com a CIA prendia, torturava, matava os opositores, e não tinha eleições. Agora já está na 9ª eleição, são mais de 4.000 candidatos agora nessas eleições. Tem alguns fatores, por exemplo, como que não existem em países do Ocidente, como, por exemplo, o parlamento é a autoridade máxima, não pode ser dissolvido. Qualquer ministro, se sofre um voto de desconfiança, é imediatamente demitido, exonerado. E o Irã, então, fortalece a democracia interna, que é negada, né, pelo Ocidente, para que se passe à opinião pública mentiras, né, como essas que vêm acontecendo recentemente. Principalmente agora, quando a democracia, a revolução se consolida, a democracia se fortalece no Irã, com a participação de diversos partidos. São 290 vagas para deputado, são, me parece que 10 ou 15 partidos e grupos políticos diversos com várias ramificações, coligações, que termina dando para mais de 100 partidos, que fortalece naturalmente o processo eleitoral. Bom, nós fizemos esses comentários exatamente porque o Irã é um país que vive constantemente na mídia brasileira, na mídia internacional, mais especificamente na mídia brasileira, citado por grandes redes de televisão que recebem recursos financeiros dos Estados Unidos, inclusive é um assunto que vamos já comentar, que está circulando aí na internet, e essas redes de televisão recebem as suas orientações, as suas matérias das embaixadas dos Estados Unidos para denegrir a imagem de um país que está a cada dia se desenvolvendo, se fortalecendo, democratizando-se cada vez mais e melhorando as condições de vida de seu povo. Por essa razão é que o Ocidente não aceita essa questão. E aí é onde nós colocamos o segundo ponto com relação à questão do Irã, que é o direito do Irã ter de desenvolver o seu programa nuclear, um programa nuclear com objetivos civis de gerar energia nuclear, energia atômica, para servir pacificamente a população. E não como fizeram os Estados Unidos, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, Israel, Índia e outros países, Paquistão, que construíram a bomba atômica com base nas suas pesquisas nucleares. O Irã não tem a menor vontade de construir armas nucleares. Inclusive, existe um decreto islâmico, que é o chamado Fatwa, do Ayatollah Khomeini, que proíbe o uso da energia nuclear para a construção de armas atômicas. E isso faz com que se fique tranquilo com relação a esse programa. No entanto, o Congresso dos Estados Unidos liberou uma verba de 500 milhões de dólares para ser distribuído entre os vários meios de comunicação da Europa, da América, da África e da Ásia, para divulgar mentiras a respeito do programa nuclear iraniano, para que se justifique posteriormente um ataque militar dos Estados Unidos a esse país, porque é um país que produz petróleo, né, e que naturalmente os Estados Unidos, usando o seu posto militar avançado no Oriente Médio, que no caso é Israel, para desenvolver uma atividade criminosa de ataque a um país pacífico que não quer guerra com ninguém, apenas viver em paz com o seu povo. E isso nós somos testemunha porque fomos ao Irã, participamos de um seminário onde estavam os principais cientistas nucleares de todo o mundo, onde estavam líderes políticos, movimentos sociais, e todos vimos que o programa nuclear iraniano é um programa pacífico, né? Mas os Estados Unidos utiliza-se de Israel
para tentar atacar e promover o terrorismo de Estado através do terrorismo midiático, divulgando esse tipo de mentira. Bom, e esse outro tipo de mentira que nós colocamos é também, já que estávamos falando do Irã, vamos falar da questão midiática também, do terrorismo midiático praticado pelos Estados Unidos com relação ao Equador. Agora o presidente Rafael Correa está sofrendo uma campanha enorme, contrária, por parte de uma grande rede de televisão no Brasil, que todo dia diz que Rafael Correa agora é um ditador porque conseguiu ganhar na justiça uma ação de um terrorista, de um palhaço que serve aos interesses americanos, chamado Palácios, que é dono de um jornal, de um canal de televisão, que está a serviço do Império, e Correa se sentiu ofendido, entrou na justiça, ganhou em todas as instâncias, e esse dono desse jornal foi condenado a pagar 42 milhões de dólares, e se repetir, vai também para a cadeia. E dessa forma, aqui no Brasil, um canal de televisão, que se diz a maior rede de televisão do Brasil, agora começa a fazer campanha contra o presidente Rafael Correa. E para que se justifique e possamos, né, confirmar tudo isso que nós estamos dizendo, recebemos aqui uma matéria que está circulando na internet sobre os documentos liberados e que foram captados pelo Wikileaks, né? E você pode botar aí no Google essa matéria aqui: Globo suspeita de dar informações do Brasil para os Estados Unidos. Você colocando isso, você vai ter acesso a essas informações, que são coisas horríveis, que provavelmente nós viremos a debater no próximo programa, que é sobre a ação da Stratfor, que é uma agência privada de inteligência e segurança, ou seja, de espionagem, né? De espionagem. E essa agência de espionagem, ela trabalha para o Serviço Secreto Americano, para o Pentágono, para o Departamento de Estado, para os Fuzileiros Navais, para a Casa Branca, e mostra que alguns documentos do Wikileaks liberados, que além de jornalistas pertencentes à Rede Globo, isso aí não somos nós que estamos dizendo, isso é o Wikileaks que liberou, né, que são agentes do Serviço Secreto, informantes do Serviço Secreto Americano, e que agora isso está para ser, está aí circulando na internet. E vamos, então, no próximo programa, vir a debater a questão do terrorismo midiático e dessa promíscua relação entre mídia, poder e geopolítica que se dá através dos serviços de inteligência. Você pode acessar, basta colocar Globo suspeita de dar informações do Brasil para os Estados Unidos, que você vai ler esse documento que nós imprimimos agora, e você vai ver lá também parte de onde partem essas informações, que é de um terrorista norte-americano chamado Roger Noriega, que era ex-embaixador dos Estados Unidos na OEA, e que também vai ser motivo de comentários no nosso próximo programa. Por hoje, ficamos por aqui e esperamos que você tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa noite, e que não esqueça de acessar o Wikileaks para que possa ter informações a respeito desses novos documentos que estão circulando. Muito obrigado.